Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim quando chega essa hora de nossa conversa todos os dias. E hoje eu quero meditar numa importante mensagem pregada pelo profeta, intitulada As 5 Identificações da Verdadeira Igreja, definidas da verdadeira Igreja do Deus vivo. Nessa mensagem, ele responde essa grande pergunta com 5 tópicos importantes. O primeiro tópico é: o que é a igreja? Naturalmente que sabemos que a igreja somos chamados para fora. Veja, Israel era o povo de Deus enquanto estava no Egito. Mas quando foi chamado para fora, tornou-se a igreja. Da mesma forma, nós ouvimos uma voz aqui no tempo do fim, nesse tempo de cumprir-se a profecia de Efésios capítulo 1, verso 10, aonde Deus congregaria a igreja em Cristo. Então ouvimos uma mensagem que dizia: sai dela, povo meu. Não diz sai dela, igreja minha. Então quando saímos para fora, nos tornamos a igreja, os chamados para fora. Agora Deus teria que nos chamar para fora e nos congregar em algum lugar. Evidentemente que não foi debaixo de alguma placa de igreja, ou de alguma organização, ou debaixo de um grande líder, como se ele fosse o polo aglutinador, ou o centro aonde nós deveríamos convergir. Na verdade, é em Cristo. Por isso prega o profeta: Cristo é o mistério de Deus revelado. Veja, isso é algo muito grande. Veja, por isso a Bíblia fala que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E Jesus disse: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Então disse o profeta: vocês não estão se alimentando de um homem, mas do corpo, palavra do Filho do Homem. Veja, o segundo grande tópico é quem a instituiu. Veja, nós tivemos aqui no Brasil por muitos anos uma organização religiosa que tomou controle das pessoas, dominando essa mensagem, e eles usavam a frase de Filipenses capítulo 1, verso 6, aonde diz: aquele que começou a boa obra, a concluirá, a aperfeiçoará. E pregaram por anos que eles eram um grupo verdadeiro, e que por serem eles os que deram início à obra no Brasil, eles iriam terminá-la. O líder já morreu, muitos não estão mais juntos, muitos já se desviaram, muitos não estão mais nem pregando a verdade da palavra, se tornaram uma denominação. Então veja, quem instituiu a verdadeira igreja foi o Senhor Jesus Cristo, e ele a instituiu em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Ali a igreja foi inaugurada, e ela é representada por 7 eras da igreja nos 7 castiçais. Veja, cada lâmpada daquela representou um mensageiro. Veja, cada lâmpada daquela representou um olho. Veja, 7 lâmpadas, 7 olhos, 7 pontas, 7 espíritos. Veja, e ali estava aquela igreja reunida ao redor da palavra do dia. Veja, o castiçal, veja, sendo alimentado por azeite, o Espírito Santo, mantendo a luz da palavra viva na igreja viva, até chegar aqui no último dia, na pedra de coroa. Veja, a 7ª voz, o 7º anjo, o 7º olho. Então quem colocou a primeira pedra foi Jesus, e a última pedra, a pedra de coroa, é Jesus Cristo, não é nenhum homem. Por isso que a pedra de coroa desceu para coroar o edifício. A terceira coisa é: qual é sua mensagem? E isso eu quero dedicar um pequeno espaço de tempo agora. Veja, a outra é: como nos tornamos membros dela? Veja, nós não nos juntamos, nós nascemos na verdadeira igreja. Ela é o corpo de Cristo, e ali estão os eleitos e predestinados. São os únicos que receberão o Espírito Santo, e são os únicos que nascerão de novo, e são os únicos que são contados nesse corpo de Cristo. Veja, e a última pergunta é: podemos chegar ao céu sem ser membros dela? Diz o profeta: impossível. É impossível ir no arrebatamento sem fazer parte do corpo de Cristo e sem ter o Espírito Santo. Não se pode chegar lá sem fazer parte do corpo de Cristo. Agora o ponto é:
qual é a mensagem? Qual é a sua mensagem? Esse é um ponto muito importante. E aí que entra, então, a grande resposta do profeta em Atos capítulo 1, verso 8. Veja. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Essa é a palavra-chave para mim nessa hora. Testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Testemunhas de que Cristo vive. Nós estamos testemunhando, porque nos foi revelado pelo Espírito Santo, através do ministério do profeta e através da mensagem do profeta. Veja, não basta apenas ler a mensagem e ter os quadros na parede. Necessita-se de revelação, porque para ser uma testemunha da ressurreição de Jesus Cristo, necessita-se da revelação, sem que seja revelado ao cristão, sem ser revelado ao servo, ao ministro do Evangelho, ele não pode ser uma testemunha. Ele pode falar de um Jesus de 2.000 anos atrás. Ele pode falar das curas que fez o profeta, ele pode falar de quão grandes foram os sinais e as maravilhas, mas se ele não tiver a revelação da palavra, ele não pode ser uma testemunha, porque a revelação da palavra dirá, veja, confessará a descida do anjo forte, o 7º selo, porque as 7 vozes de Apocalipse 10 revelaram para a igreja verdadeira, veja, o grande mistério, veja, guardado, que nem os anjos sabem, da descida de Jesus Cristo. Nós somos testemunhas. Você pode me dizer, mas você não estava lá, você não viu. Não precisa. Não necessita. Veja, Paulo não conheceu Jesus segundo a carne, mas lhe foi revelado pelo Espírito que Jesus havia ressuscitado, porque Paulo o encontrou no caminho de Damasco em forma de um pilar de fogo, e da mesma forma nós também somos testemunhas pela revelação da palavra, que aquele pilar de fogo, fotografado na cabeça do profeta, é o mesmo Jesus que apareceu para Saulo, o mesmo Deus, o mesmo eu sou, que apareceu para Moisés, o mesmo anjo que tirou Pedro da prisão, o mesmo anjo que visitou Paulo lá no barco, quando o mar estava agitado e o barco iria afundar, é o mesmo anjo que visitou Josué do outro lado do Rio Jordão, é o mesmo eu sou, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ser testemunha disso, só pelo Espírito, porque a Bíblia fala que ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer, e Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então qual é a nossa mensagem? É ser testemunha de que Jesus Cristo não é um mito, de que a Bíblia não é um mito. Não, veja, a palavra revelada e manifestada nesse dia final é a manifestação do Filho do Homem. Quem não estiver dando esse testemunho não está pregando a mensagem. Veja, há muitos anos nós temos enfatizado essa verdade, desde 2002, 2003, 2004, 2005, até hoje. Por isso, qual é a mensagem que eu tenho pregado? Da qual sou testemunha? De que o 7º selo está revelado. O mesmo Senhor já desceu do céu, nos dias da vinda do Filho do Homem. Essa é a mensagem da verdadeira igreja. Do que nós estamos testemunhando? Cura divina? Isso as igrejas fazem. O testemunho que nós estamos dando hoje, o que verdadeiros ministros estão dando, é de que Jesus está ressuscitado através do seu corpo, que é a igreja. Veja, e a grande obra nessa hora, as obras maiores, é a ressurreição. Sim, primeiro, a ressurreição espiritual. Isso só pode acontecer pela voz de arcanjo. Não a primeira parte, o alarido não trouxe a ressurreição, mas a voz de arcanjo, essa voz que soa de dentro da mensagem, trouxe a ressurreição para a verdadeira igreja. Agora mesmo nós já estamos assentados em lugares celestiais, ressuscitados pelo poder da palavra. Esta é a mensagem, esta é a verdadeira igreja. Que Deus te ajude. Veja, então,
citando essa mensagem, no parágrafo 92, veja, não, 91, diz assim um profeta: na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Veja, essa é a mensagem da igreja, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, vivendo na igreja, rei da igreja, ressuscitado dos mortos. Quando é que ele se tornou rei da igreja? O 7º selo o declara como rei. Ele rugiu como leão. Ele desceu do céu. Como leão da tribo de Judá, 7 trovões soaram. E as suas vozes se fizeram ouvir. João ia escrever, mas o anjo disse: não escrevas. Veja, isso não pode ser revelado agora, será revelado mais tarde. Veja, e agora o anjo tornou a falar. Apocalipse 10, verso 8. Vai na mão do anjo. O mensageiro, toma o livro. Para quê? Para obter a revelação, para obter a luz, para ser uma testemunha de que Cristo vive. Essa que é a verdade. O mesmo ontem, hoje e eternamente, realizando as mesmas obras, fazendo as mesmas coisas que Jesus fez. Esta é a mensagem da igreja. Se a igreja não está ensinando isso, ela está ensinando alguma falsa teologia. Isso é o que Jesus lhes ordenou a pregar. Que mais seria? Veja, como sabemos se essas pessoas... Veja, elas dizem: bem, eu sou crente. Vejamos qual foi sua última comissão à igreja para crentes. Marcos 16. Tomemos Marcos 16 um pouquinho e descobriremos qual foi sua última mensagem à igreja. E veremos então se estamos seguindo sua comissão. Marcos 16. Depois apareceu aos 11, verso 14. Isso foi depois da sua ressurreição, estando eles assentados juntamente. Aqui está a comissão da igreja agora. Ou sua última comissão. Nós nos examinaremos se somos crentes ou se estamos nesta igreja ou não. Somos testemunhas do quê? De que ele estava vivendo através de seu profeta e hoje através de sua igreja, realizando os mesmos sinais de Marcos 16. Nós somos testemunhas. Veja, depois apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua dureza de coração. Veja, a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto depois da ressurreição. Nós cremos no mensageiro de Apocalipse 10. Ele testificou da ressurreição de Jesus nesse tempo do fim, e nós somos testemunhas dessa ressurreição, porque isso nos foi revelado pela mensagem. Veja, o Espírito tomou o ministério do profeta e as mensagens e abriu para nós esse mistério de que Jesus está ressuscitado hoje. Nós temos a resposta ao diabo. Veja, 94. Veja, alguém o tinha visto, alguém estava tentando contar-lhes acerca disso. É o que nós estamos fazendo. Veja, e eles não creram nisso. Eles não creem no 7º selo, são incrédulos. Veja, como essa é a mesma coisa hoje. Sabemos que ele vive, temos o testemunho do seu Espírito em nós. Esse Espírito testifica com o nosso Espírito que ele está ressuscitado. Aqui no tempo do fim. Vemos seu poder mover-se sobre as audiências e dezenas de milhares de pessoas e discernir seus pensamentos. Hebreus 4:12. Dezenas de milhares de pessoas e discernir seus pensamentos, pensamentos de coração, exatamente como ele fez quando ele esteve aqui, como a Bíblia diz, a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus é mais penetrante, mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Cristo também fareis as obras que eu faço. Vê-lo fazendo isso. Quantos ouviram fazer isso? Bem-aventurados que não viram e creram, mas nós vimos isso através da mensagem, dia após dia, crendo nisso. O Espírito é testemunha, e com o nosso Espírito que isso é a verdade. Esse é o 7º selo. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.